Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Salve, rolezeiros! Está começando mais uma edição do Rolê ICL. Hoje comigo, César Calejon, nossa querida Hobbs, está se recuperando de uma pneumonia. Um beijo, Hobbs. A gente te ama, que você se recupere prontamente. Então a Hobbs não está hoje, mas em compensação, eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos, Laura Couto. Cola com nós, Laura Couto. Brincadeira, eu só vim dar um oi. Meu microfone é de mentirinha, eu tenho que falar no microfone do Calejon. Boa, boa. Mas só vim dar um oi, não vou participar do programa todo, só esperar o Panunzio entrar pra ver se tá funcionando. Do programa você vai participar, né? Você não vai participar lá embaixo. no vídeo, exatamente. Gente, hoje então a gente vai falar um pouquinho das atualizações do Lula, que aqui o roteiro que a queridíssima Laura Couto organizou pra gente. Vamos falar o quê, Laurinha? Atualização do Lula, Isso. que mais? As votações bizarras que a gente teve na Câmara dos Deputados essa semana. Isso. Bolão, quem deve ser o primeiro Bolsonaro preso? A gente adora isso, né, Laura, nessa parada. O Largo da Batata, que virou Largo da Batata Ruffles. E muito mais. E várias outras coisas que Laurinha Couto organizou pra gente aqui. Vamos chamar Vitão e companhia, Laurinha? Vamos. Bora. Vitão, cola com a gente. Dia. Bom dia. Calejon? Que bom Tudo, te ter irmão. aqui. Você sabe que eu tenho um quadro aqui, eu faço indicações. E Boa. hoje, na minha indicação, eu vou indicar um álbum de samba que saiu ontem. Muito bom, do Marcelo D2. Que chama Opa. Manual Prático do Novo Samba Tradicional. Voltou. Muito bom. Saiu ontem, tá incrível. Então quem quiser curtir essa sexta-feira ouvindo um sambinha, Manual Prático do Novo Samba Tradicional. Bom dia. Sensacional, Vitão. Bom dia. Vamos chamar também o queridíssimo Guga Noblar. Acho que ele já está acordado a essa altura. Vamos ver. Guga. Eu nem tô ouvindo nada, mas tudo bem. Meu querido Calejon, minha querida Laurinha, quem estiver dormindo ainda é hora de acordar. É a hora de acordar, é hora de zoar o gado. Hoje Chama o tem gado. Notícia ruim pra ele. Peraí, Chama o Calejon, gado, tão chama avisando todo aqui que mundo. o programa entrou ao ar atrasado, então a primeira parte cortou. Você vai ter que fazer de novo. Cortou, vou ter que fazer de novo? Vai, fala de novo aí. Fala, bom dia, Rolezeiros. Agora já tá no Entrou ar, mas pode falar a de hora que eu novo. apareci. Bom, então é isso, a gente entrou atrasado, eu vou começar tudo de novo, tá bom? Aqui é assim, meu filho, vamos lá. Bom dia, rolezeiros! Hoje a gente não tem a Hobbs, porque a Hobbs está com pneumonia, tá se recuperando. Beijo, Hobbs. A gente te ama, mas em compensação eu tenho aqui esta criatura rara, Laura Couto. Só porque eu tô aqui que o programa atrasou. Eu Exatamente. não tô lá embaixo pra coordenar e o negócio deu pau. É boa, mas como você é a chefa do bagulho todo, aí se você tá, a culpa é sua mesmo, não tem Exato. problema, entendeu? Hoje, Laurinha, a gente vai falar das atualizações do Lula, a gente vai falar de votações bizarras na Câmara dos Deputados, bolão, quem deve ser o primeiro Bolsonaro preso, Largo da Batata Ruffles, é isso mesmo que você ouviu, cara. Os caras estão fazendo naming rights de praça pública, como diz o Bernardo Coutrinho aqui do ICL, isso é muito vandalismo, bicho. E muito mais. Vitão, vamos lá, quer dar a tua dica de novo aí? Pô, a dica eu acho que a galera pegou, mas eu vou falar de novo aqui pra todo mundo, que é o Vai. álbum qual que é? Manual Prático do Novo Samba Tradicional, do Marcelo D2, que saiu ontem. Recomendo a todos. Sensacional. Guga Noblar, cola com a gente. Calejon, já toquei o berrante pra vocês. E quem tinha perdido essa dica infalível de programação de filme pra você ter um final de semana emocionante com as dicas de Vitão, teve Não a é filme segunda hoje, não, oportunidade. Documentário. Qual que é? Isso aí. Segue aí. Mas eu assistirei. Eu prestei muita atenção, tá anotado, que nem você, Vitão, que eu vi que tava com ele na ponta da língua, tá anotado aqui também pra mim. Assistirei neste final de semana e vamos nessa, galera. Vamos que hoje sextou. Hoje sextou e vai ter mais alguém no programa, não é isso, meu querido Calejon? É isso, produção. Tá pronto o Panunzio ou a Vamos gente descobrir. conseguiu? Vamos lá. Tô Prontíssimo. liberada, então? Posso ir embora? Tá liberada. Você vai colar no áudio lá, né? É, eu vou falar no áudio. Então tá bom. Salve, Fábio.
Bom dia Bom- Laurinha, bom dia, Guga, bom dia, Calejão, bom dia, galera. Bom dia, Deu querido. tudo certo aqui, até a 1/10 hora aqui o áudio estava com problema, na hora de entrar no ar entrou. É sempre assim. Entrou. No fim das contas, dá tudo certo. Vamos lá, gente. Socorro! Vamos lá que o barato tá pegando fogo, meus filhos. Gente, vocês estão acompanhando aí a questão de saúde do presidente Lula, né? Ele está neurologicamente perfeito. Eu gostei daqui do roteiro, hein, Laura? Neurologicamente perfeito e a previsão de alta continua para o começo da semana que vem. Os médicos realizaram com sucesso o procedimento para evitar a formação de novos hematomas no cérebro do presida. Lula já telefonou para os ministros, está despachando, ao que tudo indica, está fazendo ali, está retomando as suas atividades. Existe até uma certa controvérsia, né, gente? Você devia tirar um pouco mais o pé, a situação é um pouco delicada. Qualquer procedimento no cérebro é bastante complicado. E o Rogério Tuma, que é o neurologista, já explicou para o André Graziano, nosso colega aqui de ICL, que as chances do Lula ter um novo hematoma são de menos 5% depois do procedimento de ontem e que isso esse número, a chance disso acontecer novamente vai sendo reduzida a cada dia que passa. Vamos dar uma olhada, Fábio e Guga, no que diz aí o Rogério Tuma. O procedimento foi em caráter preventivo, para que essa coleção não recorra, não aconteça novamente. Como ele já tinha tido a coleção, ela tinha sido absorvida, e aí, nos últimos dias, ela cresceu, e por isso que nós fizemos a drenagem, agora a gente considerou como uma recorrência da coleção, então foi feito preventivamente a embolização da artéria, que nutre os vasos dessa cápsula. Aí, tirando essa nutrição de sangue, diminui muito o risco do hematoma refazer. Esse risco vai diminuindo exponencialmente no passar dos dias. Então, a cada dia que passa, cai muito esse risco. Hoje, ele está por volta, agora com todo o procedimento, para menos do que 5%. O procedimento... E aí, Fábio, o que você acha, cara? Vou reproduzir aqui, eu perguntei para a Laura, né, a nossa chefa aqui, o que o avô dela tinha, por exemplo, porque o avô dela é amigão do Lula, o Couto foi assessor de imprensa do tempo que eu era setorista lá no Palácio do Planalto, inclusive lá em Brasília. O Couto falou que está tudo bem, que o Lula tem 7 vidas, por enquanto gastou só 3. Então tem muito chão pela frente ainda, viu, gente? E tomando em consideração que é uma coisa grave a cada 26 anos e 6 meses, então o próximo incidente vai ser quando ele estiver com 130 anos de idade. Para desgosto dos Minions. Boa. Pode chorar, né, Panunzio? Bota essa barba de molho aí, porque ainda vai ter muito Lula pela frente, é isso aí? É, isso aí. Parafraseando Euclides da Cunha, né? O sertanejo é sobretudo um forte. E o Lula é o sertanejo, viu, gente? Então, difícil quebrar o Lula. O pessoal torceu bastante, mas não adiantou, né? As mandingas não funcionaram. Não funciona. Pode botar a barba de molho. E aí, Guga? Pois é, vai ter Lula sim. E Lula vai tentar a reeleição, ainda aposto nisso. Claro que já estão aí tentando tirar o Lula do páreo, a oposição torcendo para que o Lula desista de tentar a reeleição. Não é o que os petistas ali, os petistas de carteirinha, a galera em torno do Lula, tá dizendo. Eles apostam mesmo na reeleição do Lula. E pelo que mostrou a pesquisa Quest, né, o Lula é o favoritaço também. Vocês viram a pesquisa. A gente vai falar da pesquisa, eu tô furando o olho do roteiro, não, né? Não vai ter isso no roteiro, não, né? Podemos não, aqui você manda, meu filho. Aqui, se você quiser falar da pesquisa, a gente fala da pesquisa. A pesquisa é favorável. Não, Guga, não. É verdade, quem manda é a Laura. Teu áudio tá estourando, Laurinha. Mas quem manda é a Laura Couto. Na verdade, aqui tem razão, vamos pela ordem. Mas a pesquisa Quest, Guga e Fábio e Laurinha, é favorável, né, cara? Ao Lula e tal, e inclusive ao próprio Haddad também demonstrou que tanto o Lula quanto o Haddad venceriam qualquer um na direita, né, Fábio? Francamente. Eu acho essa pesquisa é bem importante. Agora, ela também ela denota aí o tamanho da responsabilidade que está nos ombros do Lula, né? E assim, deveria haver, até eu acho que passou da hora, né?
de a gente ter no campo progressista mais alguém para assumir um pouco essa responsabilidade aí e tocar esse barco caso o Lula não queira ou não possa. O Lula tem 79 anos, não é eterno, né, gente? Então, não estou torcendo contra, não, pelo contrário. Acho ele muito, muito importante. Só que, por exemplo, na iminência de enfrentar um quadro eleitoral adverso, será que ele vai querer topar essa parada de novo? A gente não sabe, né? Ele, em julho, disse que ia ser o candidato, agora, mais recentemente, disse que não, que talvez não quisesse. E aí fica a pergunta, e se ele não quiser? E se ele não puder? Quem é que vai no lugar dele? Ô Guga, antes da gente ver a arte aqui que explica aí o que aconteceu, a embolização e tal, para além do Haddad, que aponta como o principal sucessor aí do Lula, você vê outro nome, cara? Muito se fala do Flávio Dino, que talvez ele deixasse o STF para assumir. O Dino é um cara cabuloso, hein? O Dino é um cara que sabe fazer política, sabe usar o deboche, se comunica muitíssimo bem. Para além do Haddad, quem que você acha que poderia ser um substituto para o Lula, cara? André Graziano. Aí é um pouco chute, de fato, porque não tem pesquisas que vão demonstrar se a gente está indo para o caminho correto ou não. Por exemplo, não tem pesquisa com o Dino candidato a presidente. Eu não lembro de nenhuma pesquisa com o Dino candidato a presidente. É muito interessante colocar o nome dele em alguma pesquisa para a gente começar a testar esse nome, porque depois do Haddad, a pesquisa aponta que só tem o Haddad, e o Haddad está forte. O Haddad pode, inclusive, bater de frente com os nomes da direita, da extrema-direita. Ele está à frente do Tarcísio, por exemplo, na pesquisa. Fora o Haddad, é difícil a gente imaginar quem teria já densidade para concorrer à presidência. Flávio Dino, pelo nome, pelo peso dele político, ele poderia ter esse potencial. Claro que a gente não sabe se ele é tão conhecido em todo o país ainda. A gente precisa testar Flávio Dino, mas depois do Haddad, eu chutaria, assim como você, Calejão, o Flávio Dino. Não consigo... não tem muita opção. É Haddad ou talvez o Dino. Eu acho que é por aí. Coisa de vantagem, né, Guga? Porque o Flávio Dino não é do PT, né? Ele é do PSB. Então, isso enfim, muita gente fala que o que justificou, por exemplo, aquele ânimo do Lula com a nomeação dele para o Supremo foi justamente o fato de ele não pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Ele é de fora, né, gente? Vocês viram a dificuldade que foi a composição da aliança aqui em São Paulo, na eleição municipal, né? Num lugar onde, enfim, era a vez do Boulos, do PSOL, e foi difícil. Teve petista votando nulo aí, porque não queria votar no 50. Acabou votando 13 e anulou o voto, né? Pois agora... Vai, Guga, vai. Outro nome, já que você lembrou, né? PSB. Claro que o vice Alckmin, se tiver a adesão total dos petistas, se o Lula, enfim, apadrinhasse para valer a campanha dele, se ele conseguir romper uma barreira que ele tem aí ainda com o lado da esquerda, é um nome também que a gente sabe que já foi testado muitas vezes e que tem potencial, poderia, quem sabe, né? Tem um pessoal já querendo, inclusive, criar a chapa Alckmin-Haddad, né? Haddad vice. É uma possibilidade. Se eles formassem essa chapa Alckmin-Haddad, né? O PT de vice do Alckmin e com o Haddad, de fato, eu acho que seria um nome forte aí para concorrer. Pedra de crack. Gente, quero só mandar um beijo pro meu professor Alexandre Marino, que tá no chat, me mandando um beijo. Beijo, professor. Boa sorte. Aê, Alexandre. Bom professor. Professor da Laurinha fez um ótimo trabalho, hein? Parabéns. Um beijo. Qual que é o sobrenome dele, Laura? Marino. Alexandre Marino, professor da Laura Couto. Um beijo para o senhor, querido mestre. Valeu pelo Agora, carinho. gente... Ô César e Guga, você já repara, parece que tem um demiurgo operando aí o ambiente eleitoral. Tem aquela frase do Magalhães Pinto, lá, governador de Minas Gerais: política é como as nuvens, quando você olha já está tudo diferente. Olha o que aconteceu, Ronaldo Caiado está inelegível. O pessoal não está levando em consideração esse processo dele lá no TRE e depois no TSE, mas é brava a coisa, entendeu? Eu conheço o candidato que na eleição passada, por exemplo, estava encrencado com lei de improbidade administrativa, né? E não conseguiu porque mandou imprimir a foto dele numa agenda de alunos que a prefeitura distribuiu. Acabou a vida política do cara, ficou inelegível, tentou, não conseguiu. Aí tem Ronaldo Caiado, inelegível. Você tem Bolsonaro, que, se Deus quiser, vai estar preso, né? E parece que, enfim, as coisas aí no campo da direita estão... Fora isso, o desgaste do Tarcísio, né? Até outro dia era pule de 10, hoje em dia... O pessoal sente um pouco de reserva aí com relação às pretensões dele. O Google, o que significa demiurgo?
Demiurgo? Demiurgo é o espírito que opera por trás das coisas, assim. Pois é. E esse espírito que opera por trás das coisas, como falou o Panunzio, né? Tem vários nomes aí da direita agora querendo se aproveitar desse momento, de para onde vai, para que lado vai. E aí eles vão entrar realmente rachados. O Caiado, se o TSE mantiver a inelegibilidade dele, né, ele vai ficar inelegível, né, ele não vai poder concorrer. Isso vai ser muito interessante, mas eu não aposto tanto assim que isso será mantido, não. Mas, enfim, se tiver Caiado, se tiver Pablo Marçal, se tiver, quem sabe, Dudu Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que é muito mais improvável, é uma direita que vai entrar sem um dono, sem uma direção, completamente rachada e se atacando. Então, talvez isso abra um espaço até para um nome assim que não seria o favorito da esquerda, como o Haddad, que não seria o mais forte é o Lula, mas abriria um caminho aí para a esquerda vencer a próxima eleição sem o Lula. Guga, o Caiado quem já tá te operando por trás. Opa! Cara, o Caiado, ele já estava inelegível pelo voto popular. Ele não tem o menor risco desse cara se eleger. Então, assim, tá vendo o Demiurgo? Gente, deixa eu seguir aqui com o roteiro, senão a Laura Couto vai me matar. Vamos dar uma olhada no procedimento aí, gente, o que é a embolização. Tá aí, portanto, em etapas, embolização, um tubo fino é colocado numa artéria a partir de uma perfuração na virilha. 2, médicos usam imagens de raio-x para guiar o catéter até o cérebro. E 3, médicos injetam material para bloquear esse fluxo de sangue na artéria do cérebro para evitar sangramento e novos hematomas. Agora, Fábio, a despeito disso aí, né, parece algo cabuloso, extremamente complexo assim, ao que tudo indica, pelo menos isso é o que foi dito, eu não entendo o lhufas desse negócio, não é assim um procedimento tão agressivo e tão perigoso, né? Apesar dessa complexidade de mexer com o cérebro e tal, não foi isso, Panunzio, que foi dito pra gente? Foi sim. Existe um temor grande, né? Agora, precisa lembrar o seguinte, que 4.000 anos atrás, os egípcios já faziam trepanação, né? É óbvio que lá nem sempre funcionava, mas eles abriam também um buraco no crânio, naquele momento da história, para expulsar os demônios, os maus espíritos, essa coisa toda. E foram encontradas muitas múmias com o osso cicatrizado, que é sinal de que a cirurgia funciona. A gente não sabe como é que o cara saiu da mesa de cirurgia, sem anestesia e provavelmente tomando martelada lá na Fábio, se eles não fizessem trepanação há 4.000 anos, a gente não estava aqui até hoje. Entendeu? Então esse é o problema. Essa é a trepanação que chama também. Eles trepanavam bastante lá no Egito. Exatamente. Desculpa pela piadinha cretina e infame. Vai, segue aí. Piada sem graça, né? Exato. Mas continuando aqui, bom, eu não entendo nada de neurologia, mas o Lula deu muita sorte, né? Eram 2 hematomas e tudo mais, ficou entre aquela pelezinha que recobre o miolo mesmo, o cérebro dele e o crânio. Então não é uma coisa complicada, não. Agora, toda vez que mexe em cérebro, a gente arrepia, né? Eu não gostaria de estar numa maca lá, pensando que lá vem o médico com a furadeira abrir 2 buracos na minha cabeça. É bravo. Mas a gente teve anteontem, uma entrevista muito legal. Com penetração? Com penetração. Trepanação com penetração. Porque teve a penetração do dreno, não é isso, Laura? Foi isso. Vai. Guga, e aí, cara, como é que tá? Não sei se você quer comentar isso aí, você quer comentar o ambiente político aí em Brasília, como é que tá a parada? Não, a questão, para mim, é que tá desde o início da história esse papinho também de que não é nada grave. Ele caiu, bateu, levou ponto, não deu nada, é só ponto. Aí, vem a hemorragia, o sangue se acumulando, por pouco. E se ele demora mais um pouquinho, porque ele já estava há dias sentindo dor de cabeça, o Lula, e não queria ir para o hospital, e demorou alguns dias. Mais um pouco se acumulava de maneira ali, o sangue poderia provocar alguma sequela, né? Então, aí agora, depois que ele faz o primeiro movimento lá, a trepanação, não vai mais dar em nada, a chance de fazer uma nova
uma nova intervenção é mínima, mesmo que não seja uma cirurgia, tem que fazer uma nova intervenção. Enfim, o tempo inteiro é esse discurso de que não foi grave, de que está tudo bem. E aí a gente está vendo que isso está escalando, que não está tão bem assim. Então, claro que gera uma preocupação para todo mundo. O discurso vai ser sempre esse. O discurso é sempre esse. Que, né, quando é um político, quando é alguém que tem um cargo, é de que está tudo bem, que está tudo bem. E não está tudo tão bem assim, mas estamos aí na torcida para que volte logo. Diz que hoje sai da UTI, né? Hoje sairá da UTI, já quer voltar a despachar, o que é um bom sinal. Então vamos ver, vamos ficar de olho. Boa. Guga, a gente teve aí então uma semana complicada na Câmara Federal, mais uma vitória para o bolsonarismo. Essa foi uma semana aí de casos absurdos na Câmara Federal. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem, dia 12, né? Dia 12, a castração química de pedófilos, ou seja, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. Segundo a apuração, foram 267 votos favoráveis e 85 contra. Tá aí a votação, placar da votação. A medida valerá para criminosos condenados após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, em crimes como gravar, vender, comprar, divulgar, simular cena de sexo com menores, aliciamento de menores, estupro de vulnerável e prostituição infantil. E aí, gente, como é que vocês se posicionam nesse debate? Queria te ouvir, Fábio. Bom, o que eu penso sobre isso é a mesma coisa que vocês, nós não vamos conseguir brigar aqui por conta disso. É um absurdo completo, né? Aplicar uma injeção química que vai castrar o cara para cima, quando o problema não está na potência sexual, não é nada disso. É outro tipo de distorção que normalmente provoca esse tipo de trauma, que é um complexo de superioridade, a pessoa quer dominar aquele que é mais frágil do que ele, e aí acontecem essas cenas terríveis aqui. Agora, justamente ontem, né, enquanto estava lá o Congresso votando essa barbaridade, estava a Polícia Federal batendo na casa de um deputado federal, professor Alcides, se não me engano o nome dele, Alcides, né, do PL. Por quê? Porque 3 jagunços lá em Goiás, um deles que mora na casa do professor Alcides, foram achacar um menor de idade, um garoto de 16 anos de idade, para obrigar o menino a apagar o telefone celular dele, porque ali haveria fotos íntimas dele com o deputado, que é assumidamente homossexual. Obviamente que esse professor Alcides reagiu furioso, publicou uma nota dizendo que a vida inteira foi homossexual, que enfrentou todo tipo de coisa, que não iriam macular o seu bom nome com acusação como essa, mas olha, foi feio, hein? Foi bem feio essa história toda. E aí, o que isso ressalta é a hipocrisia. Esse cara é do PL, esse professor Alcides, né? A proposta de quem foi? Foi do Ricardo Salles, foi um jabuti que ele colocou numa discussão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tinha nada a ver com castração química. Agora, é absolutamente inconstitucional, sabe? Porque a Constituição não permite mutilação. E isso é uma mutilação, ainda que provocada por um produto químico, né? Isso é uma atrocidade que essa direita faz para lacrar com a opinião pública, porque isso não vai produzir efeito nenhum, e muito menos se produzir efeito, ainda que o Supremo engula essa coisa toda, não vai adiantar nada, porque o que leva o sujeito a abusar de criança é outro tipo de distorção do comportamento dele, né? São outros quadros. Então, é um absurdo, assim, fica aqui a marca, né? No mesmo dia que esse que você está vendo aí na tela, professor Alcides, é alvo de uma ação chamada Operação Peneira, hein? Provavelmente uma alusão a tapar o sol com a peneira, né? Porque apagar fotos íntimas, essa coisa toda. Uhum. Mas, enfim, não vai adiantar nada, é uma aberração, uma atrocidade, tomara que não passe, e se passar, não vai resolver o problema. Guga. É populismo barato isso aí, porque, como falou o Panunzio, não é o caminho. Se você quer, de fato, proteger as criancinhas, eu sou um cidadão de bem, eu quero proteger a criancinha, você vai para o caminho da informação, você vai para o caminho da proteção, às vezes até alguma punição que seja mais rigorosa, mas não é o caso, obviamente, da castração química. Isso aí não vai dar em nada, isso não vai mudar nada. O que vai mudar é, por exemplo, você ter educação sexual na escola, você explicar para as crianças que o maior risco que elas passam, muitas vezes é com quem está mais próximo delas, é com quem está ali na convivência delas, ir para cima
do pai abusador, é ir para cima do pastor abusador. É isso que vai mudar alguma coisa, é isso que vai de fato proteger as pessoas, as crianças. Isso daí é só um discurso virulento da extrema-direita, esse papo de castração, para ganhar voto. É populismo barato, não vai dar em nada de fato. Porque até quando eles molestam uma criança, não necessariamente, ou uma pessoa, não necessariamente eles vão fazer isso com o falo deles, com o pênis dele. Tem outras maneiras de você molestar alguém, inclusive, né? Você tem mão, você tem dedo, você tem outras maneiras de violentar uma pessoa. Então isso daí é só para ganhar voto do tio França. Isso aí é só para impressionar aquele eleitor mais radicalizado que não tem muita informação. O tio França, com todo respeito, não vota mais, mas eu entendi aí o raciocínio. Laurinha, fala pra... Passou, mano. Fala pra gente no ar aqui, Laurinha, o que você quer, não tem problema. Vocês querem ver a lapada seca ou vocês querem ir pro próximo assunto sobre isso das armas, a nicha das armas? Aqui você manda, você é que sabe, o que você quer? Vamos ver o vídeo da lapada seca, então, que o Bruno que colocou no roteiro, ele vai ficar chateado se a gente tirar. Qual que é? Bota, então. Lauda 4. Lá. Bom, gente, então com essa pauta aí super bolsonarista, dá para imaginar que a discussão na Câmara foi acalorada, né? Para ter uma noção, os deputados do PL que estavam gritando, acusaram a esquerda de defender pedófilos, isso aí que o Fábio e o Guga já colocaram, esse rame-rame que eles ficam aí, essa conversinha mole, invariavelmente essa gente apela para populismo penal, para dogma religioso, para pânico moral. Nesse caso, francamente, não seria diferente. Então, nada de novo vindo aí da bancada do bolsonarista. No entanto, teve uma luz no fim do túnel. A deputada Adriana Accorsi, vice-líder do PT na Câmara Federal, jogou algumas verdades na cara dos Minions. Vamos dar uma olhada nisso aí. O senhor respeita, porque eu estou falando que eu não tenho medo de grito, não. O senhor respeita. E aqui eu quero falar, senhor presidente. Nós temos a deputada na tribuna. Essas pessoas estão mentindo aqui, falando que assunto de pedofilia não é de partido A ou B, acusando os partidos de esquerda de defender, sendo que o deputado federal que foi acusado de pedofilia hoje no estado de Goiás é do PL. Os seus assessores foram presos hoje, ameaçando criança com arma de fogo em Goiás, está sendo acusado de pedofilia. Deputado federal do PL, está na imprensa aqui, ó, deputado do PL. Vocês param de mentir aqui. Vocês não defendem criança coisa nenhuma. Chamou na bisnaga. A Corte chamou geral na bisnaga, hein, Noblar? Não tem medo da briga Adriana Corte não, hein, Guga? Pô, ela é delegada, né? Ela tá acostumada com a treta, com a briga, ela tá acostumada com o confronto, é alguém que sabe se posicionar, não à toa virou a vice-líder do PT. E o caso que aconteceu com esse professor Alcides foi no estado dela, né? Ela também é lá de Goiás, então ela sabe do que está falando, ela está a par da história e está esfregando na cara da extrema-direita a hipocrisia dessa turma, que está ali fingindo que está querendo defender a criancinha dos pedófilos, enquanto está aí fazendo vista grossa para um caso que aconteceu neste mesmo dia, que envolve também pedofilia. O garoto tem 16 anos de idade, a gente não sabe nem quando que começou essa relação com o professor Alcides. Hoje ele tem 16 anos, o que já é uma idade, né, que a gente não acha a mais adequada para alguém muito mais velho como o professor Alcides está se relacionando, mas enfim. Isso aconteceu em 2021, né, Guga? 2021? 2021, quer dizer, faz 3 anos. O menino tem 16, tinha 13 na época. E, na época era estupro presumido. Então, acabou. Nossa acabou, senhora. não tem desculpa. Então, assim, num dia que tem um caso escancarado de pedofilia, eles estão ali fazendo populismo barato e vista grossa para o companheiro deles, que se votasse, votaria provavelmente, hipocritamente, favorável à castração química. Fábio. É um deputado castrado a mais. Porque, olha, e não é brincadeira, porque, gente, vocês lembram da Flor de Lis? A mesma coisa, tinha pedofilia ali, tinha essa coisa toda, sabe? É incrível. Aí fala, não, vocês perseguem a direita, porque vocês só olham para os defeitos dos parlamentares. Mas, gente, o problema do falso moralismo está lá na direita. Aqui do lado de cá, as coisas são mais tranquilas. Ninguém precisa ficar fraudando uma vida, fingindo algo que não é.
É mais fácil para o sujeito que está do lado de cá do campo progressista assumir seus defeitos e buscar um psiquiatra, um psicólogo. A direita não, fica lá incensando esse negócio todo de que Deus vai perdoar, conheci Jesus, Jesus sarou minhas chagas. Mentira, sabe? Olha, ninguém é perfeito, tá? Alguns são mais imperfeitos que os outros, mas do lado de lá, as imperfeições são mascaradas por essa, sabe, por essa máscara social horrorosa. E aí acaba acontecendo isso que a gente viu. Mas no dia em que vota a castração química, já tem lá no PL um candidato a castrado. Vai ser interessante ver isso acontecer, viu? E aí, Guga, você acha que ia começar, caso isso prospere de fato, vai começar por essa figura do PL aí ou não? Agora, tem outra figura do PL. Tem outra figura, né? Aquele que falou, pintou um clima. Ele não chegou às vias de fato, pelo menos não que a gente saiba, ele não disse isso, mas ele olhou para garotas de 14 ou 15 anos. Isso ele já, né, se ele falou que tem 14 ou 15, se brincar tinha até menos, mas que ele, ao olhar, julgou que tinham 14 e 15, ele disse que pintou um clima. Disse que eram bonitinhas, né, que bonitinhas, maquiadas, que ele parou a moto, tirou o capacete e que pintou um clima. Vocês sabem, dois castrados. Pois é, castra ou não castra? Porta fora. Exato, bora. Bora, vamos de quadro aleatório aqui. Bora, quadro aleatório. Gente, agora eu quero trazer aqui um quadro que a gente sempre traz aqui no rolê. É o quadro aleatório. É o quadro aleatório. Mas dentro do quadro aleatório, vocês acreditam que uma pesquisa realizada pela Quest mostra que 51% dos brasileiros acreditam que houve sim no Brasil uma tentativa de golpe contra o Lula por parte dos militares e de Jair Bolsonaro? Só o líder dos trabalhadores... Não, essa do Chuchu é demais, cara. O Chuchu grita... Isso... Lula! Muito bom. Só 51%. Então, portanto, do total, 48% acreditam que o ex-presidente, inclusive, participou do seu planejamento. E agora sim, eu queria saber se vocês acreditam, com base nisso, quem vai ser o primeiro bolsonarista preso. Fábio e Guga, vamos colocar aí na tela aí, ó, o bolão patriotário. Quem será o primeiro enjaulado? O 00? Vamos lá, produção, senão vocês me quebram aqui no... O Giovanni não pegou, tô aqui brigando com ele. Exato, Gil, agora. Vamos lá. Aê, lindão! O 00, que é o Zé das Medalhas. O 01, que é aquele que desmaia e... Bom, vou economizar aqui a escatologia. Passou mal. Passou mal, legal. O 02... o cabeça de filtro de barro. O 03, shake ao pendrive. Ou 04, necessário. 4 é transão. Essa é a melhor, tava faltando isso aí. E aí, Fábio, o que você acha? Qual deles? 00. Ele vai rodar primeiro. Vai rodar primeiro. Por quê? Vai rodar primeiro. Porque tem um caminhão de coisa contra ele aí, né? Ele arrasta, vai a família inteira depois. Mas eu acho que o 02 é um bom candidato também, hein? Mas aí esse nem apareceu ainda lá entre os indiciados. Agora, o que você acha, Guga? Não, eu acho que é o 00, porque o 00 ele tá na frente agora, galera. Tá chegando muito a vez dele. Já poderia estar preso, inclusive o cidadão falou que pode se picar para algum outro país. Ele já deu indícios de que pode fugir para não cumprir pena, né? Isso daí, obviamente, já demandaria uma prisãozinha para garantir que Guga, ele não vai fugir da justiça. Muito bem colocado. Cara, é inacreditável. Eu acho que é o primeiro caso, Fábio, que eu vejo na história do ordenamento jurídico nacional de que o investigado verbaliza textualmente a possibilidade de fugir ou, portanto, de evitar a aplicação da lei penal e fica por isso mesmo. Isso aí eu nunca vi, hein, Panunzio? Isso aí eu nunca vi. O cara metendo o louco legal, dizendo, não, hein, como é que é? Vai cair minha casa? Então pode ser que eu vou fugir sim, eu vou fugir. E não pega nada, não, mas não se justifica decretar uma preventiva. Bom, então acaba o Instituto da Prisão Preventiva, Panunzio, porque se o cara alega
que ele está efetivamente querendo fugir e isso não caracteriza o suficiente para que se decrete uma prisão preventiva, para que serve a preventiva, Panuso? Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Exatamente, apertar o botão. Olha, é o seguinte, isso é uma desmoralização. Deixa eu falar uma coisa, mas a gente tem que ter paciência, sabe por quê? Para não cair em provocação, ainda que, né? É verdade. Tem toda a razão, o César. Sabe, porque o que parece que o Bolsonaro está querendo é mais vitimização. E ele fatalmente vai para a cadeia, se ele não arranjar uma embaixada que o queira, e tem muitas no mundo aí. Sinceramente, olha, gente, francamente, eu acredito que o Bolsonaro vai procurar essa saída. Porque ele não tem altivez moral para enfrentar a cadeia, ele não é o Lula, ele não é o Mandela, sabe? Ele não tem nada a ver com essa gente. E o Bolsonaro já foi preso lá atrás, quando ele tentou promover atentado terrorista lá no Rio de Janeiro, nas editoras do Guandu. Ele baixou o xilindró lá. O pessoal da direita fica chamando o Lula de descondenado, mas descondenado foi ele, que saiu num acordão lá no Superior Tribunal Militar com o general Newton Cruz e tudo mais, porque ele estava condenado com trânsito em julgado já. Com uma armação, porque ele já era um candidato a terrorista que tinha uma certa importância, porque era famosinho na tropa, né? Brigava sou dos melhores para oficialidade, tá? Que é ele, ou seja, brigava para si mesmo. E eu acho que o Bolsonaro dificilmente aguentaria passar um tempo na cadeia, sabe? Não é o Lula, nem muito menos o Mandela. Então, eu acho que ele vai acabar... Ele vai primeiro. 0-0, Guga acha 0-0 também. Laura Couto, o que você acha? Laurinha? Também tô achando. 0-0. Antes eu achava que era o 0-4, mas agora eu tô achando que é o 0-0. Ele passou na frente na fila. Eu queria falar 0-4 só pra ouvir. 0-4 é transão. 0-4 é transão. Vitão, o que você acha aí? Entre esses aí, quem que vai rodar primeiro? Eu acho e torço muito pra ser o 0-0. Eu tô com isso na mente. Unanimidade, eu também acho que é o 0-0. Tomara que seja o 0-0, porque essa aí é pesadíssima. É a famosa racha da direita. Exatamente. Até porque tudo que segue vem aí do 0-0. Então, esperamos sinceramente que ele seja o primeiro que vá em cana. É isso, minha querida Laura Couto. Podemos ir de macetada de notícias? Podemos ir de macetada. Meu povo, agora a gente vai ter o Largo da Batata Ruffles. É isso mesmo, é isso que vocês ouviram. Como disse o Bernardo Coutrinho aqui no ICL, no nosso grupo interno, ele falou: porra, bicho, dar naming rights de praça pública é muito vandalismo, cara. É muito vandalismo essa parada. Então, a Ruffles, marca de batata chips da PepsiCo, fechou acordo de cooperação e doação por um período de 2 anos com a subprefeitura de Pinheiros para revitalizar o Largo da Batata. Por conta da iniciativa, o espaço urbano ali, que vocês sabem, é bastante conhecido para quem é aqui de São Paulo, vai passar a ser chamado, nas ações realizadas pela marca, de Largo da Batata Ruffles. Ei, os caras vão... Os caras vão chamar o barato de Largo da Batata Ruffles, Panunzio, valeu? Socorro! Olha, cara, dizer para vocês o seguinte, gente, essas coisas, vocês ficam menosprezando a publicidade. A publicidade mundial molda comportamento. Sabe, o bacon do café da manhã dos americanos foi inventado por um publicitário que precisava vender bacon. Foi. E tem mais, hein? O Natal, nós estamos chegando no Natal, né? Edward Bernays, não é, Fábio? Edward Bernays é o nome do publicitário que inventou isso aí. Não acho que é Redon Sudon, esse publicitário. Eu sei a data da campanha, foi 1931. Até então, o Papai Noel e o Santa Claus, ele era apresentado com roupas esverdeadas, mais tendendo para o marrom, ou muitas vezes azul, como é até hoje lá na Rússia. Mas esse publicitário desenhou o velhinho lá todo rechonchudo e com a roupa vermelha. Aí vocês podem reparar que assim, a Coca-Cola mantém a apropriação dessa data. Todo ano, quando chega o Natal, eles fazem essas caravanas dos caminhões, né? E agora a PepsiCo está querendo dar aí o mesmo, fazer a mesma sacada com relação ao Largo da Batata. Então não estranhem se daqui a pouco o pessoal conhecer o Largo da Batata como Largo Ruffles, sabe? Porque isso molda comportamentos mesmo. Enfim,
E a gente faz isso o tempo todo, né, gente? Olha, faz. A gente não faz. Estádio do Palmeiras não é o Allianz Parque? Do Corinthians não é Arena, não sei das quantas? Então, é isso aí. E as pessoas engolem esses rótulos como se fosse normal ficar rebatizando tudo por causa do merchan, né? Por causa do interesse dessas marcas. Né, Guga? Ô Fábio, aqui aparece que é o Edward Bernays mesmo, cara, que é responsável por esse barato do bacon no café. Sabe por que eu sei, cara? Do bacon você tá falando, exatamente. Isso, que é o Edward Bernays. E porque tem no livro do Gessé Souza, o Pobre de Direita, ele explora isso. E tinha outros caras como a Ivy Lee, que era um cara muito... um pioneiro ali Eu concordo contigo, cara, quero ouvir o Guga também, mas... Puta, aquela rocha, hein, Fábio? Que apelação cabulosa, hein, velho? Meu Deus. Azedou o pé do frango, meu. Eu não sei se a pessoa que teve essa ideia está neurologicamente perfeita. Porque Batata Ruffles tem uma chance de virar também um meme, de virar um tiro no pé. É muito engraçado. Batata Ruffles, virar logo Batata Ruffles, o Largo da Batata. Eu não sei se vai ser uma propaganda tão positiva. E eu sou daquela galera que come Pringles. Eu não sou tão a favor da Batata Ruffles. Eu prefiro um Pringles sempre. Isso é muito diferente, né? Largo da Batata Pringles. Vai ser o Largo da Batata Pringles agora. Porra, muito mais gostoso, velho. Vocês já viram a história da Batata Ruffles? Batata Pringles e Batata Ruffles rolou essa disputa. E a Batata Pringles, eles conseguem criar uma batata coesa, porque não tinha como você fatiar a batata e criar um salgadinho com uma batata que todos os tamanhos e formatos fossem iguais. Essa era a grande sacada da Pringles. Eles ficaram anos estudando como fazer fundamental isso, né? Fundamental. Vai cair no Enem. Estudem, crianças, porque isso aí vai ser Enem ano que vem. Guga Noblar acabou de oferecer de graça aqui para vocês. Revolução. A Pringles, quando conseguiu fazer essa batata no shape e começou a vender como chips, como batata também, o Ruffles ficou indignadinho, falou, não, isso não é batata, porque isso aí eles precisam bater a batata, purê, né? Colocar no tomatinho, fazer tipo um purê, isso não é batata chips. E aí eles tiveram que tirar os chips e perceberam que não precisava colocar como chips, que bastava vender como Pringles, que Pringles já era uma inovação e não precisava se chamar de chips, e desde então é só Pringles, já que eles perderam na justiça o direito de colocar chips. Então essa é a história da batata Pringles, maravilhosa, adoro. Tô esperando aqui em casa, inclusive, uma caixa de batata Pringles depois dessa propaganda. Te colocaram em tela cheia para essa explanação absolutamente fundamental que vai cair no Enem do ano que vem. Laurinha... Todo mundo no chat adorando. Adorando. Você gostaria, Laurinha e Vitão, vocês gostariam de se manifestar sobre o Largo da Batata Pringles ou o Largo da Batata Ruffles? Eu gostaria de me manifestar sobre outro assunto, que a gente podia ler uns comentários do chat. Podemos então. Vamos, você quer escolher, Laurinha? Clica aí no VMix Social, que tá na sua aba do computador. Na aba do meu computador? Isso, tá vendo? Ok. Aí você clica em View Queue. Aí você pode ler os comentários. Mirna Rios me mandando seguir o roteiro. Tô tentando. Não, mas clique em View Queue ali em cima. Caramba. Guto Coach invertido. Pringles é de Playboy, o Guga. Marluce Gatti, habla, Guga. Vera Lúcia tá gostando de ti aqui, Panunzio está divertidíssimos. Ernesto, vocês estão muito pornográficos. A gente não falou nada, Ernesto. Como assim, cara? Marco Vites, cadê a Laurinha? Já tô com saudade da maravilhosa. Ela tava aqui hoje. Do meu lado hoje. Ela começou aqui. É participação especial, não é todo dia. É isso aí. Vamos seguir o roteiro aqui, Laurinha? Vamos. Então tá. Então, gente, primeira machadada de Assis. E seguindo na onda de concurso de sósia, tá uma febre. É machada, agora não machadada. Laurinha mandou corrigir. Ixi, Maria, já ramelei de cara. É a primeira machada de Assis, não é nem machadada. Então tá tendo esse negócio aí de concurso de sósias, né? Quem parece com quem? Sósia do Celton Mello, sósia do Guga Noblar, sósia do Fábio Panunzio. Tá uma loucura isso aí. Então, depois de quem, Laura? Quem diabos é Timothy Chalamet? Chalamet. É um ator. Ô, Guga, que é um ator. Você vai fingir que você sabia quem que é Timothy Chalamet? O Guga precisa saber porque ele tava no rolê o dia que a gente falou sobre isso. Tá bom.
Ok. Não lembra nem o que jantou ontem à noite? O Guga não tem a menor ideia de quem seja, né, Guga? O Guga não lembra. Tá aqui, ó. Aqui ele. E do assassino dos Estados Unidos, o Luigi Mangione, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília realizou o primeiro concurso de sósias, inspirado no escritor realista Machado de Assis. A estudante de serviço social Maria Cândida, de 27 anos, venceu a competição e foi consagrada, olha aí, como a primeira Machada de Assis da UNB. O concurso de sósias do Machado de Assis recebeu 8 inscrições e avaliou os candidatos segundo critérios como recepção do público, figurino e a forma de falar como o autor carioca. Para a Maria Cândida, a grande vencedora, o concurso foi uma oportunidade de celebrar aquele que é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ela foi premiada então aí com uma edição da capa dura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá aí, tem o... Essa aí é ela, suponho eu, não, Laurinha? Essa aí é a vencedora do concurso de sósias. O que você achou, Panuzzi? Mano, é igualzinha. Olha, tudo sacanagem. Mas eu não entendi muito bem, porque o Machado era negro, né? Pois é. A gente até reclama que ele parecia menos negro nos seus escritos do que é, mas é uma injustiça. Porque ele não foi um ativista panfletário, mas ele denunciou, sim, nos escritos dele, a desigualdade que havia entre, né, essas castas brancas e os pretos. Mas essa menina é loira. É de sósia mesmo o concurso, é? A gente vai organizar um concurso de sósias do Eduardo Moreira aqui no Rolê CL. Ah, boa. Quiser, essa garota parece mais o Eduardo Moreira do que o Machado de Assis. Pois é, os caras quiseram embranquecer o Machado de Assis. A história dele sempre foi essa, né? De que queriam embranquecê-lo. E aí vem no concurso de sósias e ganha uma loira. Menina de Porto Alegre, de Santa Catarina. Ganha a loirinha. Mas ganha o considerar, Guga? Fala, porra, o Calejão ganhou do Machado de Assis. Não dá, pô, o Calejão é loiro. Enfim, não dá pra uma loirinha ganhar. Ela, por exemplo, poderia fazer talvez o nosso querido Dudu, nosso querido Edu Moreira, que... Ou ela pode fazer o Jean-Claude Van Damme, que é outra pessoa que o nosso querido Dudu Moreira também poderia fazer. Boa. Talvez ela escreva tão bem quanto Machado de Assis, vai saber, né? Opa! Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Agora, Laurinha, também tem que levar em consideração que foram só 8 inscritos. Talvez tenha faltado algum negro aí na parada. Porque, é verdade. Né? Laurinha, você quer contribuir com essa do sósia aí ou vamos adiante? Não, bora pra próxima. Bora. Gente, tem aqui uma treta cabulosa. O Chuchu vai gostar dessa aqui. Parece que ser acusado de estupro e outros crimes não destrói a vida de um homem. Além de ser eleito, por exemplo, o Trump, se você for o Trump, claro. Acaba de ser escolhido a pessoa do ano pela revista Times. E aí, tá aí, ó. Vamos colocar a capa da revista. Ô Panunzio, você sabe quem que foi capa da Time em 1938? Foi o Hitler, né? Yup. Então... A revista assim, a escolha dessas capas sempre rendeu, né? Sempre rendeu. Vocês se lembram que os bolsonaristas soltaram em 2019, sei lá, 2020, uma capa com Bolsonaro, personalidade do ano? Né? Seguindo a lógica de 1938, até que cabia, né? Pois é. E aí, só Guga? Se fosse a lógica de 1938. E teve, né, esse papo aí do Bolsonaro. É engraçado que a extrema-direita é antissistema, ataca jornalista, odeia a mídia, mas adora aparecer na capa da Time, adora o New York Times também. Quando tem a chance de estar... Ligou o holofote, né, Noblar? Ligou o holofote, eles... Opa, sou sistema, desde criancinha. Sou sisteminha. Mas libélula, não pode ver uma luz ligada que fica rondando em volta. E quem que vocês acham, gente, que poderia ser de fato uma boa indicação? Se você tivesse que entregar o prêmio, Panunzio, de personalidade do ano de 2024, quem que é a tua escolha? André Graciano. O doutor Gonzalo Vecina. Uhum. É minha personalidade de todos os anos, desde a pandemia, sabe? Precisava ganhar um Nobel da Paz, sei lá, alguma coisa assim, porque o homem maravilhoso que é aquele, viu? Vecina. Noblar, tua personalidade do ano 2024. 2024, quem se destacou muito, né, de uma maneira positiva, porque aí a gente tem que resgatar alguém muito das antigas mesmo.
Mas, enfim, tá difícil. Eu tô pensando em algum gringo, tô querendo pensar. Me ajudem aí, chat. Quem da gringa? Talvez alguém. O chat, vai, Papa, vamos. Cara, o próprio Papa, sinceramente, para mim, Papa Francisco, que tá comprando a briga, por exemplo, contra a guerra de Israel contra os palestinos, por exemplo, o Papa Francisco tem se posicionado, inclusive pegou o presépio de Natal agora, colocou lá Jesus Cristo num lenço palestino. Tá aparecendo aqui, Guga. Você vai de Papa? Mundica. Você já enrolou muito. Vai de Papa. Beleza. Datena, suponho eu, a Kátia Varjão dizendo aqui, suponho eu que por conta de uma certa cadeira, suponho. John Textor, diz o Gabriel Calhau. Érica Hilton, diz a Andréia Vilas Boas Rezende. Dino Cristiane Gossler. Lula, diz a Eloína Gomes. Guga Noblar, diz o Daniel Freire. Guga Noblar. Mujica, diz a Silvana Souza. Muita gente dizendo Lula, muita gente dizendo Mujica. Laura Couto, a sua personalidade do ano 2024. Alguém escreveu aqui Datena. O Datena. Mas eu não concordo. Eu coloquei Alexandre de Moraes, mas era só pra passar o vídeo do Alexandre de Moraes vampiro de novo. Bota aí, Gigi. Boa. É uma boa indicação, hein? Alexandre de Moraes. Vitão, você vai querer passar o vídeo, Laura? Aí, flutua, meu querido. Esse vídeo é muito bom, né? Tá aí o cabeça de... não pode. Aqui esse horário não pode. Tem as crianças na sala. Vitão, sua personalidade do ano. Pô, eu concordo com a Larinha. Acho que é o Xandão. Hoje ele fez bastante coisa esse ano. Xandones. Muito bem. Então tá bom, gente. Podemos seguir aqui, Laura? Podemos. Vocês querem? Vamos pro melhor que você não viu e depois a gente encerra? Bora, chama. Fechou. E no melhor que você não viu, a gente tem Toffoli de óculos escuros, pagando de hétero top. Não é montagem. Me fala, Laura, que é montagem. Não é montagem. Não é montagem, legal. O ministro Dias Toffoli, do STF, apareceu de óculos escuros na sessão da corte desta quarta-feira. Portanto, ontem foi... É isso? Ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem. Isso porque Toffoli se submeteu a um procedimento para fazer um ajuste em uma lente fixa que se soltou. Após o procedimento, os médicos o orientaram a usar o óculos, então acontece. O STF está votando aí o Marco Civil da internet. O voto do Toffoli foi tão longo que tomou 2 sessões inteiras da corte. Ele fez aquelas falas à la Fidel Castro, assim, Panunzio. Toffoli brincou com seu próprio voto. Li tanto que até cansei a vista. Tive que fazer uma cirurgia, tá aí? Cara, e ele não pegou qualquer óculos escuro não, hein? O cara pegou um óculos assim, a lá, Exterminador do Futuro. Homem de preto. Bonito pra caramba. É aquela velha máxima, né? Quem não tem colírio... Pois é. Exatamente. Isso o Google entende. Essa máxima aí. Tem um óculos Vitão, preparado pra parece que o Noblar entende desse barato de não ter colírio e usa. Ele sabe. Ele tem as manhas desse Paranauê aí. O Guga tem as manhas desse Paranauê. E o chat só tem maconheiro, né, Calejão? Então, assim, tem vários aqui que... O Guto Coach, por exemplo, que é um maconheiro, que falou que o meu conhecimento da Pringles é um conhecimento de quem tem aquele problema da larica, entendeu? É a larica, é o momento, não da laurica, mas da larica. Só tem maconheiro aqui no chat. Tem outro que é o Thiago Rossi falando que eu tô com verde na ponta da língua. Olha que engraçadão. O Google está com verde na ponta da língua. Enfim, a gente vê que no chat as pessoas também entendem desse assunto. E quem tá aqui... Você sabia que a cor da sua blusa é verde lésbico? Ah, é? Tem isso? Anúncio também. É verde o quê? Essa cor chama verde lésbico. Não sabia não. É sério. Eu não tô brincando. Depois pesquisa na internet. A Souvenir já fez uma tinta com esse nome. Okay. A Souvenir? Que louco isso, verde lésbico. Olha a Souvenir comprando brigas aí com a tradicional família brasileira. Parabéns, Souvenir. E quem tá Adoro. Aqui é a Lígia, minha esposa, falando que ela votaria
para a personalidade do ano em mim. Obrigado, meu amor. É um Justo. voto imparcial. Justo, Obrigado, justo. Guguinha Noblar fazendo um enfrentamento lá, olhando. Guguinha Noblar colou lá no Congresso, meteu um olhar 45 ali no Coroné. O Coroné se tremeu todo e falou: não pode. Esse menino tira ele, tira a credencial, não deixa ele entrar. Então, Guga Noblat para a personalidade do ano 2024, apavorando os Coroné. Também voto. Gente, vamos pro encerra, Laurinha? Bora. Então vamos lá. Gente, você é do tipo que demora para tomar uma decisão? Fica com aquela sensação de que tem sempre uma opção melhor do que a que você escolheu? Ou então já gastou horas navegando nos aplicativos aí de streaming, tem tantos, a gente sabe, procurando alguma coisa para assistir e no fim vai ver TV mesmo porque já se encheu o saco de ficar procurando e isso cansa. Se esse é o caso, então, tá chegando mais uma super aula histórica aí do ICL que vai te explicar por que essas situações são tão comuns na nossa vida moderna. O excesso de opções parece ser uma coisa boa a princípio, mas nos deixa ainda mais cansados e ansiosos. Esse é o paradoxo da escolha, um conceito que foi criado aí por um dos maiores psicólogos do mundo, o professor Barry Schwartz. A palestra dele, as palestras, muitas aliás, já foram vistas por mais de 40 milhões de pessoas mundo afora e agora ele cola aqui no ICLzinho com a gente. Então, se você quiser participar, venha ver essa aula magna, gratuita, com a gente nesse domingo, gente, agora, depois de amanhã, domingão, 15 de dezembro, 8 horas da noite, 20 horas, comece o ano aprendendo a fazer escolhas com mais confiança e evitando as armadilhas do mundo moderno. Gostei do roteiro aqui, hein, Laura? Apavorou o rolê. Garanta sua vaga aí, tá no link aí. Cadê o link, Laura? Tá aí, rolê ICL. Qual que é o link, Guga? Qual que é o link, Noblar? Qual que é o link, meu querido Panúzio? Tá bem brifado. Deve ser roleicl.com.br. Ó, até o Panúzio fez a lição de casa. É Esse isso é o aí, link mais meus badalado da internet. Ó, a Gabi Esteves, o Renato Murakami, a Lucimar Martins e o César Augusto vão se inscrever agora aonde? No roleicl.com.br. Vai ter também lá o Diogo Henrique, a Cristiane Golsler, a Wanda Maldonado, o Edson Soares e a Beta Maia no roleicl.com.br. E eu também não vou esquecer de você, Myron Marreta, que está aqui sempre. Lígia Medeiros, Thiago Rossi, Gugu Marques, César Augusto e Regina Suis. Entrem lá no roleicl.com.br, não percam. E o pessoal do déficit de atenção também não deve perder essa aula não, tá? Exato. Aí pra você, Guga, vai ter que assistir. Isso aí. Eu já me inscrevi. Vamos lá. É isso aí. Meus bebê, é isso, tá dado o papo. Laurinha, faltou alguma coisa? Não, muito obrigada, pessoal. Calejão, Panúzio, faltou Guga. O break. Voltem mais Vocês vezes, terminar Panúzio fazendo e Calejão. Agora todo mundo tem que fazer o break do Guga. Vai, Panúzio. Qual que é? Copia o Guga, copia o Guga. Vai, chama. A coreografia. Tremidinha. Vai. Break. Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Porque o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias.